Eu acabei de maratonar todos os 5 episódios da terceira temporada do WWE Unreal. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é muito simples. Essa é uma temporada que vocês vão querer ver por alguns motivos errados. Se vocês quiserem saber a minha opinião sincera sobre a terceira temporada do WWE Unreal, ou WWE Surreal, como eles chamam aqui no Brasil, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial senta o dedo no like, porque cada like que o nosso vídeo recebe, a gente tem o nosso vídeo distribuído para 5 a 10 pessoas a mais. Então, essa é a melhor forma de vocês contribuírem. É rapidinho, é de graça, é só clicar aqui embaixo no joinha e vocês já estão ajudando tremendamente a gente, beleza? Então vem comigo, vamos falar agora sobre a terceira temporada do Unreal. Bom, eu não preparei nada de imagem, de gráfico, eu acho que vocês estão interessados mais na minha opinião mesmo, e muitos já falaram até que veem os meus vídeos como se fosse podcast. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser longo, tá? Então, botem aí como podcast também, vá lavando a louça, vai dirigindo o seu carro, porque o papo vai ser longo, tá? Inclusive vai ter heel turn no meio do vídeo. Bom, como vocês puderam ver na thumbnail, no título do vídeo, nós tivemos muitas coisas interessantes sobre essa temporada. Eu acho que houveram algumas revelações que a gente pôde ver nessa temporada de Unreal. Porém, tem uma coisa que ela deixou muito claro, que a WWE ela pisou no freio na questão da exposição dos bastidores do produto, tá? Aquelas críticas que foram trazidas à tona por conta da alta exposição dos lutadores nas primeiras 2 temporadas, em especial a exposição do LA Knight quando ele boteou no Money in the Bank, a forma como ele ouviu críticas do Triple H, ele ficou sentado, desesperado, triste, ali nos bastidores no Gorilla Position. Nada desse tipo de coisa apareceu nessa terceira temporada. Na primeira temporada a gente teve a Tiffany Stratton tomando um sabão por conta de ela ter falado a frase lá da Charlotte, do 03 e tal. Na segunda temporada a gente teve a cena do LA Knight. Nessa terceira temporada eles sanitizaram toda essa exposição potencialmente negativa. Em nenhum momento transpareceu eles quererem expor os lutadores nos seus momentos mais emotivos quando eles fazem ou fizeram besteira, tá? Então a gente viu, por exemplo, a Chelsea Green passa a cena dela tendo o nariz quebrado pela Zelina Vega. Eles mostram como é que ficou nos bastidores, eles falam sobre como é que foi a crítica com relação a Zelina Vega. A Zelina Vega tomou um sabão por causa disso? Nada é exposto sobre isso. Tá? Então, assim, tiveram várias questões e situações que poderiam ter sido bem exploradas, poderiam ter aparecido e simplesmente não apareceram, simplesmente foram deixadas de lado. Algumas coisas, porém, eles mostraram, em especial a reação dos lutadores quando sofriam lesões. Tá? Então, por exemplo, o ombro do Seth Rollins, quando ele sofreu a lesão, isso foi mostrado. A questão da hérnia do Bron Breakker, a gente descobriu quando aconteceu a questão da hérnia do Bron Breakker. E até mesmo a situação da Stephanie Vaquer indo para a WrestleMania, como é que ela estava indo para a WrestleMania. Todas essas questões de situações que aconteceram, que geraram lesão nos lutadores, a cabeçada da Liv Morgan na Roxanne Perez por conta do empurrão da Stephanie Vaquer há 2 semanas da WrestleMania, que causou o galo nela, essas coisas foram expostas. Então, o pós-lesão e a reação dos lutadores com a lesão, isso foi mostrado. Então, essa parte eu achei legal. Porém, essas exposições elas, principalmente da parte negativa, bots, correções do Triple H, ensinamentos, cara, nada disso apareceu. Então, claramente, a WWE, ela percebeu que houve uma crítica negativa muito forte da IWC por conta da exposição de alguns lutadores com os seus erros, Tiffany Stratton na primeira temporada, LA Knight na segunda temporada, e eles tiraram isso. Eles falam, não, nós não vamos mais expor os lutadores nos seus momentos difíceis, nos seus momentos em que eles marcaram bobeira no ringue, que eles deram um mole no ringue por algum motivo, alguma frase, alguma promo que eles esqueceram, e aí a correção que a gente vai passar, isso não foi mostrado, tá?
Por um lado, é positivo para os lutadores, porque protege os lutadores nos seus momentos de maior fragilidade, e a gente entende isso. Mas meio que perdeu um pouco do propósito da série, que era mostrar os bastidores. A gente também não viu quando um lutador era informado que ia perder o título, ou quando ele era informado que ele iria ganhar um título, ou quando ele era informado que ele não ia lutar na sua cidade natal. Isso aconteceu muito na primeira temporada com a Chelsea Green, quando ela foi informada que ela não lutaria na sua cidade natal. Nada disso apareceu, tá? Então, eu acho que a série ela acabou ficando muito sanitizada. Ela foi o que o nosso editor Edson ele disse pra mim. Ele falou o seguinte, antes de eu ver a série, ele falou: olha, a série ficou chapa branca. Ela ficou muito documental. Ela ficou parecendo aqueles WWE 24/7 que passavam lá atrás, que mostravam, por exemplo, a jornada até a WrestleMania, em que eles mostravam ali os bastidores, um pouquinho dos bastidores dos lutadores se preparando, e aí mostravam o resultado da luta, né? Então, isso aí a gente percebeu um pouco nessa série. Mas até alguns WWE 24/7 do passado tiveram mais coisas do que essa. Por exemplo, aquela cena antológica do Brock Lesnar jogando o campeonato mundial no colo do Vince McMahon, assim, irritado com a luta que ele tinha acabado de ter. Ou o Kevin Owens chegando e perguntando pro Vince se eles estavam de boa, o Vince falando que não, e aí o Kevin Owens saindo irritado. Nada disso apareceu. Sempre que tinha uma interação de bastidores, a gente só via o melhor. A gente só via todo mundo se abraçando, todo mundo naquela coisa, naquela pegada. Ai, que lindo, você foi incrível, você foi demais, tal. Então, assim, eles quiseram passar uma impressão de que a WWE ela hoje está num nível maravilhoso, assim, de clima, de ambiente. Sendo que a gente sabe pelas notícias que principalmente depois da WrestleMania, o clima ficou muito ruim com a demissão de alguns lutadores. Como a série cortou na WrestleMania 42, beleza, isso acabou não sendo transmitido. Mas, enfim, eu preparei, depois dessa introdução, eu preparei uma listinha das coisas boas e das coisas ruins que eu vi na série, e que eu acho que vale a pena a gente observar. Se você não quiser spoilers da série, vai lá, assiste a série, pausa o vídeo, depois que você terminar de ver a série, volta aqui, porque eu tenho certeza que a cada um dos pontos que eu colocar aqui, vocês vão colocar nos seus comentários, tá? Então vai ser interessante a gente ir para essa dinâmica. A primeira coisa que eu achei legal da série é que ela explorou melhor a sequência lógica dos eventos e como há consequências para problemas na jornada. A WWE, ela nessa temporada do Unreal, ela mostrou muito claramente como que as lesões de alguns lutadores impactaram severamente o booking ao longo do ano. E a gente via isso no ano passado, eles desesperados, tentando ajeitar o booking ali em cima da hora, o que a gente faz agora, quem que a gente bota pra frente e tal. Consequência de lesões, cara, que não tinham como ser previstas, né? Então eles mostraram a lesão da Liv Morgan, eles mostraram a lesão do Seth Rollins, eles mostraram a lesão do Bron Breakker, eles mostraram a lesão do Bronson Reed, várias lesões que acabaram afetando o pensamento da WWE na hora de fazer o booking dali para frente da temporada. Eles passaram brevemente pela gravidez da Naomi, né? E aí mostrando, olha, pô, foi uma situação legal para ela, mas a gente teve que repensar o criativo. E aí eles contam todo o arco, né? Um dos episódios é o arco da Stephanie Vaquer, que foi muito bem explorado, né? Eles mantiveram a exploração de alguns lutadores. Isso foi legal. Então eles exploraram a origem do Obafemi, a origem da Stephanie Vaquer, a origem do Trick Williams, o relacionamento do Trick com a Lash Legend. Eles fizeram isso e isso foi muito legal. E aí, essa sequência lógica dos episódios, que começa lá ali por volta do Night of Champions, mas eles começam antes, porque eles começam a mostrar, na verdade, nos 2 primeiros episódios, é o arco da aposentadoria do Cena. E depois os outros 3, eles vão terminar o ano. Então, os 2 primeiros episódios é a jornada da aposentadoria do Cena, terceiro episódio Royal Rumble, quarto episódio Elimination Chamber, quinto episódio WrestleMania. Então, essa sequência lógica ela foi legal, ela deu um fechamento da história que permitiu que a gente conseguisse ver a sequência lógica da construção das histórias pela WWE. Como é difícil às vezes você fazer isso considerando lesões que podem mudar totalmente os planos.
tá? Então eu achei essa parte positiva. Uma outra parte que eu achei positiva dessa terceira temporada do Unreal foi a exposição dos planos da Division, que era uma coisa que a gente já imaginava, mas que eles deixaram muito claro na série que os planos originais da Division eram o Seth Rollins como líder, elevar o Bron Breakker e o Bronson Reed para um outro patamar, e eles deram a entender que o plano era Seth Rollins e Bron Breakker pelo campeonato mundial peso pesado na WrestleMania. Tá? O Seth Rollins ia carregar o título, o Bron Breakker iria vencer o Royal Rumble. Eles deixam claro em um determinado ponto que o Bron Breakker era o favorito para vencer o Royal Rumble. Eles estavam pensando em fazer isso, mas as coisas começam a mudar. Primeiro, a lesão do Seth Rollins, que força a WWE a elevar o Bron Breakker junto com o Bronson Reed para o topo da cadeia alimentar da Division. E aí eles trazem o Logan Paul e o Austin Theory. Aí, neste momento, eles mostram como que a WWE mudou os planos no Royal Rumble, achando que uma vitória do Bron Breakker no Royal Rumble faria com que o público achasse que ele estava sendo forçado. Eles utilizaram uma tradução muito legal, assim, desse termo, né? Eles falaram: people will think that we are forcing him down their throats. Ou seja, o povo vai achar que a gente está forçando ele goela abaixo do povo. E é interessante que a WWE tenha esse pensamento. Mas é engraçado porque parece uma reação ao que aconteceu com o Jey Uso. Né? Porque na WrestleMania 41, a WWE resolveu dar a chance de vencer o Royal Rumble para um lutador novo que estava engajado com o público. E aí o que aconteceu? A EWC se voltou completamente contra a WWE, chamando o Jey Uso de forçado. Então, quando chega na hora de escolher o vencedor da WrestleMania 42, o Bron Breakker era o favorito, mas sem o Seth Rollins para ter uma história, eles perceberam, cara, se a gente botar o Bron Breakker como vencedor, o público vai achar que a gente tá forçando ele da mesma forma como a gente forçou o Jey Uso. E eu me lembro que na época, no ano passado, eu cheguei a comentar isso algumas vezes. Pô, cara, a WWE precisa construir melhor o Bron Breakker, porque quando eles colocarem ele lá pra cima, vai parecer forçado. Né? Da mesma forma como tá acontecendo esse ano com o Oba Femi, porque as pessoas desse ano não viram o trabalho do Oba Femi na NXT. Então quem não viu, tá vendo o Oba Femi sendo elevado de uma forma assustadora, o que que tá falando? O Oba Femi está sendo forçado. Então a WWE claramente ficou com medo de queimar um cartucho com o Bron Breakker. Então eles resolveram tirar a oportunidade do Bron de vencer o Royal Rumble e acabaram dando essa oportunidade para o Roman Reigns. Eles nem falaram direito sobre o Roman Reigns vencendo, assim. Aqui foi uma aposta segura, assim, tipo, quem é o cara que a gente pode apostar para colocar como vencedor? Vamos colocar no chefe da tribo, que a gente sabe que o público vai curtir. Então eles tomaram uma decisão que foi segura para a companhia. Vamos dar a vitória para alguém que o público dificilmente irá criticar. E aí eles deram a vitória para o Bron Breakker e pro Roman Reigns. E aí, essa exposição da cadeia de eventos, né? Eles mostraram, por exemplo, a contusão do Bron Breakker, como aconteceu. A gente achava que a contusão do Bron Breakker tinha acontecido quando ele virou a mesa no episódio do Monday Night Raw do dia 2 de fevereiro. Mas não foi. Segundo o Bron Breakker, aconteceu quando ele começou a berrar no microfone. Ele berrou tanto, que saiu uma hérnia do abdômen dele. A gente tava achando que era uma hérnia na coluna, por conta daquela pancada que ele tomou, né? Aquele bump que ele tomou no War Games. Eles nem falaram do bump que ele tomou na luta contra o Punk no começo do ano, no primeiro episódio do ano. Eles não falaram sobre esse bump, né? Meio curioso isso, né? Mas enfim, inclusive muita gente achou que o CM Punk havia errado ali naquela situação e tudo mais. Mas o fato é que a lesão do Bron Breakker foi porque ele gritou demais no microfone. E aí saltou uma hérnia. A hérnia, às vezes, é quando os intestinos pulam por entre os músculos e saem da cavidade muscular e brota por baixo da pele. Isso é doloroso pra dedéu. E realmente, para colocar de volta, você precisa de uma cirurgia. Então, foi feita a cirurgia nele e aí deram, olha, são 6 meses para ele voltar a sequer fazer qualquer tipo de atividade física. E aí a WWE resolve preservar o Bron Breakker para apenas atacar o Seth Rollins na luta contra o Gunther. A gente viu aquela história toda, muita gente reclamando do Gunther ser colocado contra o Seth Rollins do nada, né? Foi uma storyline mega criticada, no final das contas a luta foi excepcional, mas assim, foi uma questão que a WWE ela teve que construir do zero, porque
o Bron Breakker lesionou, e aí quando parecia que o Bronson Reed ia entrar no vácuo da história, o Bronson Reed lesionou, né? Ele estourou o bíceps dele, né? E eles mostram a lesão do Bronson Reed. Então, toda essa exposição dos planos e como que a WWE ficou completamente vendida nessa história da Division foi muito interessante de ver. Depois a gente viu o retorno do Bron Breakker e tudo mais, a forma como eles escondem os talentos nos bastidores, no ônibus, isso tudo é muito legal da gente ver, né? Mas eu achei muito interessante ver como é que a WWE realmente ficou numa sinuca de bico. E muita gente criticou o booking da WWE no ano passado com relação à Division, mas a verdade é que eles acabaram se vendo numa situação que eles não tinham como vencer. Porque foi uma lesão após a outra. Se eu tô bem lembrado, a lesão do Bron Breakker e do Bronson Reed foram no mesmo mês, foi o mês de fevereiro. A do Bron Breakker foi no dia 2, a do Bronson Reed foi, sei lá, dia 16, alguma coisa assim, foi 2 semanas depois. Entendeu? Então, realmente essa explicação eu achei legal. Uma terceira coisa que eu achei legal dessa temporada do Unreal foi a explicação do final do John Cena. Tá? Uma coisa que ele já havia falado em entrevistas, e aí a gente viu toda a explicação dele, o racional dele, para ele perder a luta contra o Gunther batendo. A gente já explorou bastante isso aqui no canal, muita gente não aceita até hoje esse final. Muita gente critica. Eles mostraram o público xingando o Triple H na hora da entrevista pós-show, né? Então, assim, eles fizeram questão de mostrar que a decisão do John Cena foi... A decisão de bater foi do John Cena. A decisão do Cena desistir foi dele mesmo. E ele fez isso claramente para elevar o Gunther a um patamar estratosférico. O Gunther foi o lutador que não apenas aposentou o Cena, foi o lutador que conseguiu fazer a coisa que ninguém na carreira do Cena conseguiu: fazer o Cena desistir. Então, assim, eu acho que eles fizeram uma boa construção dessa narrativa. Infelizmente, a gente sabe hoje, estamos gravando esse vídeo no dia 22 de julho de 2026, que a progressão do ano do Gunther foi muito mais ou menos. Ele aposentou o AJ Styles no Royal Rumble, depois ele luta contra o Seth Rollins sem motivo nenhum na WrestleMania, mas acaba fazendo uma grande luta, e depois disso ele fica subindo e descendo o resto do ano, né? Ele entra numa rivalidade com Cody Rhodes, ele bate na trave pelo campeonato da WWE diversas vezes, e agora ele vai lutar contra o Nick Aldis no SummerSlam, numa luta que, cara, podia ter acontecido em qualquer outro PLE, e eles podiam ter jogado o Gunther numa luta por um campeonato mundial no SummerSlam. Então, assim, eu acho que a narrativa, a história foi bem construída, eles explicaram bem qual foi a ideia do Cena. A ideia do Cena era de matar o personagem no universo da WWE, assim como personagens são mortos em séries, né, e são tirados do ar em séries, e existem diversos exemplos possíveis e imagináveis, mas eu acho que no final das contas ficou a sensação de que, beleza, essa foi a sua explicação, Cena, só que a sua escolha foi horrível. A gente entende o seu racional, mas o seu racional continua uma porcaria. Mas assim, hoje a gente consegue entender. Tá? E inclusive, eu quero deixar bem claro, a série toda ela é muito emocionante, a música, né, de fundo ela é muito emocionante e leva a gente a sentir algumas emoções novamente por várias vezes ao longo da série. E uma dessas situações é justamente quando o Cena ele se aposenta e ele desiste da luta. Realmente é um momento muito tocante. Uma outra questão que eu achei positiva dessa temporada do Unreal foi a questão de como que às vezes o tempo do show acaba avacalhando com um card, né? E assim, eles mal falaram sobre o grande elefante na sala no caso da WrestleMania, que foram as lutas curtas, né? A gente sabe, principalmente que a noite 1 as lutas foram muito curtas. Na noite 2 as lutas foram um pouco maiores, tiveram um pouco mais de tempo, mais de desenvolvimento. Mas a noite 1 foi um desastre por conta das lutas muito curtas. A gente estava fazendo o show e a gente, poxa, mas já acabou? Poxa, mas já acabou, luta com 7 minutos, com 8 minutos, pô, gente, assim, isso é muito pouco, né? Tem até um rapaz que recentemente, nos comentários, ele questionou assim: pô, tiozão, por que você dá nota nas lutas baseada apenas no tempo e você não vê a qualidade? Então, existe uma coisa que até a gente precisa esclarecer aqui.
que na verdade eu dou nota com base nos dois critérios. É lógico que você pode ter lutas curtas que tenham uma qualidade absurda. A gente teve recentemente uma luta num show aí semanal que teve 8 minutos e eu dei 4 estrelas. Foi uma luta do Rey Fênix, eu acho que com o Exxon. Foram 8 minutinhos de luta, mas eu dei 4 estrelas, porque fala, luta absurda de boa. Mas a tendência é que quanto mais tempo você tem de luta, melhor é a história que está sendo contada, mais false finishes, mais oportunidades da luta ser empolgante. Então, o tempo de luta ele acaba sendo importante para você diferenciar. Se você tem duas lutas incríveis, uma de 8 minutos e uma de 15 minutos, a nota da luta de 15 vai ser maior, porque ela teve mais movimentos, teve mais história, teve mais false finishes, né, finais falsos, teve mais chutes de finalizador. A história contada geralmente vai ser melhor. Não quer dizer que sempre será melhor. É só a gente lembrar daquele desastre que foi John Cena e Cody Rhodes na WrestleMania 41. Uma luta enorme e que, na verdade, a luta em si foi um desastre, tá? Então, dito isso, por que eu tô falando sobre essa questão? Porque, assim, é muito de leve, é muito rápido. Mas eles mostram como que a questão do tempo afetou a noite 1 da WrestleMania 42. Quando a Liv Morgan, ela volta depois da luta dela com a Stephanie, né, ela entra lá no Gorilla Position, e conversando com o Triple H, ela pergunta assim, a gente conseguiu recuperar tempo? E aí o Triple H fala, sim, e eu agradeço a vocês por isso. Mas ainda assim, vocês foram incríveis, etc, etc, etc. Se a gente lembrar dessa luta, essa luta teve 7 minutos, da Liv Morgan e da Stephanie Vaquer. E ela pareceu uma luta corrida e amputada. Parece que tiraram um pedaço da luta. A luta acabou muito cedo. E isso se deveu ao fato de que a WWE se perdeu no tempo no primeiro dia. Tá? E a gente sabe que a WWE depois ela corrigiu algumas coisas. Ela passou a botar alguns videozinhos de lutas, né, fazendo o resumo da luta, passaram a botar no intervalo. Esses intervalos eles começaram justamente quando a WWE passou a mandar os seus PLAs na ESPN. Começou lá no WrestlePalooza. Antigamente você não tinha intervalo comercial em PLE, agora você tem. E parece que a WrestleMania 42 foi a primeira vez que eles se perderam completamente. Porque era muita promoção, era muito vídeo de show futuro, era muito anúncio, era promo, era resumo das lutas, eram as entradas. Daqui a pouco, quando eles viram, eles estavam com pouquíssimo tempo para as lutas em si. Então, essa pequena fala da Liv Morgan mostra como que eles estavam desesperados com relação ao tempo do show. O que eu não consigo entender, porque o raio do show tá na Netflix, então por que você tá cismado com o tempo do show? Era WrestleMania, cara. Bota o show pra 4 horas, 5 horas. As pessoas que estão lá na arena estão um pouco se lixando com relação a isso. Realmente alguma coisa no contrato dos PLEs tal que diz ali cravado, olha, um PLE pode ter no máximo 4 horas de duração. E a WWE estava vendo que eles estavam chegando perto do tempo, né? E eles estavam chegando numa situação que eles não iam conseguir fechar o show. E aí eles tiveram que sair amputando o tempo das lutas e a luta da Liv com a Stephanie acabou sendo mega sacrificada. Tá? Então eu achei muito interessante essa questão que passou quase despercebida. Um quinto ponto que eu achei interessante da temporada foi o arco do Larry, né, que é o cachorrinho lá do CM Punk e da AJ Lee. Aliás, toda a construção do retorno da AJ Lee, do relacionamento deles na estrada, do cachorrinho, né, do Larry, que já estava velhinho, né, já estava com vários problemas de saúde, já estava ficando ceguinho e tal, tinha feito cirurgia. Todo esse arco de história, até a morte do cachorrinho, foi muito bem explorado, assim, acho que foi bem tocante a forma como foi explorada. Só que a WWE ela não citou a questão do fato de que na rivalidade do Punk contra o Roman, o Punk falou do pai do Roman, mas o Roman não falou do cachorro do CM Punk, né? Porque alguém teria pedido para não falar. Provavelmente foi o Punk ou foi a AJ. Cara, um dos dois chegaram pro Triple H e falaram, pô, não fala do cachorro não. O Larry é como se fosse um filho, ele morreu, e eles passam esse sentimento, né? A gente sabe que uma família, quando tem um cachorrinho, depois de muitos anos, ele já tinha um cachorrinho há mais de 10 anos, ele é parte da família. Então, quando ele morre, assim, os sentimentos de luto são
quase tão grandes quanto os sentimentos de um filho que você perde, né? E eles mesmos falam, pô, a gente não tem filho, somos só nós, tal. Então, pô, o Larry falecer é como se fosse um membro da família. Então eu acho que essa situação foi mostrada de uma forma bem legal, bem tocante, ajudou a esclarecer um pouco, apesar de eles não terem falado isso. Por que, que o Larry não foi citado, apesar de que na promo em que o Roman chamou o Punk de velho, que fez o Punk dar um soco na cara do Roman, todo mundo sabia, a informação que saiu era de que o Roman ia falar do Larry, mas isso foi alterado em cima da hora. Eu acho que eles poderiam ter explorado isso, tá? Mas eles claramente não quiseram, provavelmente o Punk ou a AJ, ou quem quer que tenha pedido para não a história não ser divulgada e não entrar na promo, pediram para tirar isso do show, tá? Pediram para tirar isso do show para respeitar a situação e a escolha deles, não gerar nenhum tipo de polêmica. Eu acho que não geraria polêmica, eu acho que quem tem animal de estimação sabe que, cara, entenderia perfeitamente a escolha. Eu me lembro que na época eu até fui tirado como hater de cachorro, né? Porque eu falava, pô, isso é um absurdo, não citaram um cachorro, isso é um absurdo. E a pessoa ficou falando um monte, né? Todo mundo de pilha, né, comigo. Mas eu ainda defendo que deveriam ter falado sobre o Larry, mas eu também entendo a posição que foi tomada, e assim, muita gente na época tomou as dores do Punk e da AJ, falou, não pode falar do cachorro não, o cachorro é da família, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a história foi bem construída. E eu acho que ajudou a explicar bastante o relacionamento do Punk e da AJ com o Larry. Então, se você quiser ver a cara do bichinho, o bichinho era feio pra danar. Mas é aquele feio que chega a ser bonitinho? Pois é, esse era o cachorrinho deles. Então, se vocês quiserem lá, é um arco bem interessante. E o último ponto que eu achei legal da série foi o fato dos lutadores, às vezes, aceitarem tomar alguns golpes à Vera para poder gerar mais emoção nas lutas, tá? E isso ficou mais patente no final da WrestleMania 42, quando o Randy Orton dá o punch na cara do Cody Rhodes, né? Um punch que estava sendo assim, estava sendo testado e colocado assim, vai acontecer há anos na WWE, né? O Randy Orton indo para dar o punch, ele recuava, ia para dar o punch, ele recuava. E aí, depois que ele perde a luta pro Cody Rhodes, ele vai lá e ele dá o chute. Eu acho que essa história foi muito bem explorada. Claramente é mencionado na série que era pro Cody levantar e desviar a cabeça na hora de tomar o chute, ele não desviou de propósito. E ele explica que ele gosta de sair da luta diferente de como ele entrou. O Punk é a mesma coisa. Eles são lutadores das antigas, lutadores que não se importam de criar cicatrizes, de se machucar, para poder gerar emoção para os fãs, entendeu? Então, é uma coisa que alguns lutadores novos não gostam muito não, sabe? Não pode marcar meu rosto não, porque eu não quero cicatriz, porque eu quero ficar muito bonitinho para as câmeras. Cara, a galera da antiga não tem isso não, tá? E eu não tô falando da galera da muito antiga que ficava passando navalha, ela ficava se cortando todo para poder sangrar, não. Estamos falando de CM Punk e Cody Rhodes, que são lutadores da antiga que não podem ficar fazendo blade hoje em dia, mas que não se importam de se machucar, né? Tomar uns golpes à vera, sangrar um pouquinho para trazer mais emoção e trazer um pouco mais de realismo para a luta. Então, assim, por mais que você ache o Corey chato, por mais que você ache o CM Punk velho cansado, a gente tem que elogiar esses caras, porque são esses pormenores que fazem com que as lutas deles sejam legais e tragam um impacto, eventualmente, tá? Muito bem. Agora, dito isso, agora vamos para as partes ruins, tá? Passei meia hora divulgando para a WWE, agora chegou a hora das partes ruins. Só que eu vou ter que afastar um pouco aqui, porque eu não enxergo nada com esse óculos de perto, tá? Vamos começar. Uma parte negativa, na verdade, as partes negativas que a gente tem para falar dessa temporada do Unreal são várias omissões, tá? São coisas que eles poderiam ter explorado e eles não exploraram. Por algum motivo, eles exploraram pouco ou não exploraram nada. E a primeira coisa que chama a atenção, que foi uma grande omissão, assim, uma omissão assim cavalar, assim gigantesca, assim comensurável, que não dá para entender nessa temporada do Unreal, foi a omissão do retorno da Paige. Aliás, tiveram dois retornos muito grandes na divisão feminina que foram omitidos. Foi o retorno da Brie Bella no Royal Rumble de 2026 e o retorno da Paige na WrestleMania 42 para cobrir o espaço da Nick Bella que havia lesionado o tornozelo.
Lembrando que, cara, a Nikki Bella é uma personagem importante. Ela é uma pessoa com um cartaz muito grande. E eu acho que a história dela, lutando com a irmã de novo, elas se preparando para ganhar o título de duplas, querendo ganhar o título de duplas como irmãs, coisas que elas não tinham lá atrás. E aí, essa história foi jogada no lixo. E aí, como eles não exploraram essa história, eles não exploraram a lesão da Nikki Bella, o high ankle sprain que ela teve 3 semanas antes da WrestleMania, e eles não exploraram a situação de eles terem que mudar os planos e ligar para Paige e chamar a Paige para assumir o lugar da Nikki Bella. E foi uma das principais histórias da WrestleMania 43, da WrestleMania 42. Aliás, foi a única história decente que a gente consegue se lembrar da noite 1 da WrestleMania 42. Então, eles não exploraram nada dessa história. E assim, é uma coisa que eu acho inadmissível, considerando a popularidade que a Bella Army tem. A Nikki e a Brie Bella têm uma popularidade absurda. São das lutadoras mais carismáticas e populares e com mais seguidores na WWE. E eles ignoraram todo o arco delas, da história delas. Assim, é uma coisa que eu não consigo entender. E o retorno da Paige, depois de sei lá quantos anos fora da companhia, também assim, o fato de ter sido ignorado, escondido, omitido, é uma coisa inexplicável para mim. Realmente eu não consigo entender por que a WWE não explorou os retornos da Brie Bella e da Paige. Assim, é inexplicável. Não dá para entender, gente. Não dá para entender. Tá? Outra coisa que eu não consigo entender, que eles não conseguiram explorar, foi a contusão da Stephanie Vaquer. Porque assim, na série, eles mostram a Stephanie Vaquer aparecendo, ela tendo a oportunidade de ganhar o título lá no WrestlePalooza, mas, por exemplo, eles não falam da estreia da Stephanie, eles não falam que a Stephanie teve uma vitória legal no Evolution. Aliás, eles mal falaram do Evolution. Tá? Esse é um outro erro, assim, um erro crasso, deles não terem falado do Evolution que eles não tinham há muitos anos. Tá? Eu achei absurdo isso. Passaram de passagem, mostraram de passagem a Stephanie Vaquer ganhando o Battle Royal. Era para ela ter lutado no Clash in Paris e ela não lutou. E aí adiaram a luta para WrestlePalooza. Segundo as informações na época, é porque ela tinha lesionado, ela estava com algum problema de saúde. E aí adiaram, eles congelaram a história até a WrestlePalooza. Não falaram nada sobre isso. Entendeu? Eles falaram com um monte de lesão de um monte de gente, mas da Stephanie não falaram. Então eles mostram o arco da vitória dela no WrestlePalooza, o pai dela lá, todo mundo feliz. Depois só vão mostrar ela lá na WrestleMania, quando ela perde o título para Liv Morgan. E aí, assim, enterrado, bem no meio do episódio, isso do episódio 5, a Stephanie ela chega e fala: pô, eu tô há 1 ano e meio lutando aqui, mas antes disso passei 10 anos no cenário independente, né, fora da WWE, lutando o tempo todo. Então eu vou tirar um tempo para descansar no meu corpo, para poder renovar as energias. Mas eles em nenhum momento exploraram isso. Eles poderiam ter explorado isso em outros episódios, em outros momentos da temporada. Falar, ó, pô, a Stephanie tem que cuidar dela, ela tá meio baleada e tudo mais. Nada, sabe? Então, assim, ou a WWE tava completamente desinformada sobre os problemas de saúde da Stephanie, ou eles quiseram abafar. Eles quiseram abafar e dar a entender, e abafar o fato que de repente a Stephanie Vaquer seja uma lutadora de vidro, por conta dos anos e anos que ela se estabacou demais no cenário independente. Né? Ela lutou muito tempo no México, a gente sabe que a luta livre no México pode ser pesada, depois ela chegou a ter um cafezinho ali na AEW, né? Chegou a ter um cafezinho no Japão, e aí eventualmente ela veio para a WWE, e aí assim, a WWE e a AEW lutaram para assinar com ela, e ela assinou, e aí foi lá foi para NXT primeiro. Eles também não expuseram o fato da dificuldade dela com o inglês. Eles poderiam ter trabalhando ela se esforçando para aprender inglês, tendo aulas que a gente sabe que ela está tendo, que ela estava tendo. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito, nada disso foi falado, nada disso foi explorado. É realmente uma pena
que isso tenha acontecido, na minha opinião. Outra coisa que eles não exploraram devidamente, a aposentadoria do AJ Styles. Eu botei AJ aqui, já ia falar da AJ Lee, mas é que a AJ Lee não está devidamente comentada. A aposentadoria do AJ Styles, gente, eles não falaram nada. Nada! Eles ignoraram a aposentadoria do AJ Styles. A única coisa que eles falaram do AJ foi a luta com o John Cena, que foi setada nas mídias sociais, né? Então, assim, cara, um momento assim que começou 2026, que foi um momento colossal, um momento emocionante, emotivo, do AJ se aposentando no Royal Rumble na Arábia Saudita. E, cara, isso não foi explorado, isso foi ignorado. Eu fiquei olhando e falei, gente, não é possível que eles não vão falar nada sobre a aposentadoria do AJ. E não falaram. Então, assim, cara, eles ficaram concentrando em algum, por exemplo, no episódio do Royal Rumble, eles concentraram muito na história do Trick Williams e da Lash Legend, que é uma história legalzinha, né? Tem ali um relacionamento que começa na NXT, depois eles sobem pro main roster, mostraram o pedido de casamento, mostraram o relacionamento deles, as viagens, etc, tal. Mas, cara, a história do AJ, pela lenda que ele era muito mais importante e muito mais interessante. E a WWE dropou assim absurdamente, ignorou, jogou no lixo, na latrina, entendeu? Então, realmente, assim, é absurdo a forma como essa situação foi tratada. O quarto ponto negativo que eu vou colocar, e aqui, no geral, a gente até já comentou um pouquinho, é que a série teve menos caráter realista, né? A gente viu algumas coisas, algumas lesões e tal, mas os conflitos, os confrontos de ideias, frustrações de lutadores perdendo o seu spot, a única coisa que a gente viu com relação a isso foi o Bron Breakker, que realmente dá pena de ver a trajetória dele na terceira temporada do Unreal. Porque a gente vê lá na segunda temporada ele recebendo a chance de entrar para Division, uma stable no main event, colando do Seth Rollins, e como ele ficou feliz com isso. Na terceira temporada, a gente vê as consequências dos problemas da Division, que até em um dado momento o Austin Theory pergunta, pô, esse grupo tá amaldiçoado, né? Isso o Danhausen nem tinha aparecido na WWE ainda, né? Então, assim, o Danhausen não tinha zicado a Division. Mas, cara, assim, é impressionante como que o Bron Breakker, ele sofre as totais consequências de todos os problemas da Division. Era pro cara estar no main event da WrestleMania 42 e o cara teve que se contentar em fazer um run-in na luta do Gunther com o Seth Rollins, por conta da lesão dele mesmo, da lesão do Seth Rollins, e da WWE perdendo momentaneamente a fé nele. Então, assim, tirando esse arco da história do Bron Breakker, que mostrou um pouco a decepção dele, você vê na cara dele, mesmo na WrestleMania, com ele esperando lá para fazer o run-in, que ele tá com aquela vontade, poxa, poderia ter sido mais, poderia ter sido melhor, poderia ter sido maior, mas eu decepcionei o Hunter, eu decepcionei a companhia e tal. Isso aí poderia ter sido melhor explorado com vários outros lutadores, mas eles não fizeram. Por exemplo, a frustração da Bayley, que a gente sabe que pode estar de saída da WWE, eles não falaram nada. Também não. Porque assim, eles fizeram isso na primeira temporada, né? Quando a Chelsea não aparecia na televisão, eles mostravam a decepção dela. E aí, quando ela aparecia, mostrava, pô, ela é uma lutadora que, pô, quer aparecer, ela quer contribuir e tal. Mas a impressão que passa é que eles resolveram proteger os lutadores. E aí, por conta disso, essa parte que traria uma veia mais realista para a série foi deixada de lado. E aí acabou virando um documentário qualquer, né? Então, esse também é o quinto ponto. Nós vimos menos exposição dos lutadores. Que algumas pessoas podem pensar assim, pô, mas isso é bom, né? Isso é bom porque, pô, cara, os lutadores estavam sendo mostrados em situações que eles não deveriam, como a situação da LA Knight, né, lá sentado lá no Gorilla Position e tudo mais. Mas era esse que era o gancho da série pra gente. Então, meio que os lutadores, eles até deveriam receber uma compensação e falar, cara, olha só, se você aceitar isso, se vocês aceitarem isso, X% da arrecadação que a gente vai ter com a Unreal, a gente vai colocar lá no balde de vocês, no salário de vocês. E isso permitiria aos lutadores se exporem suas emoções
sabendo que aquilo tem um sentido para eles e tem um sentido para nós que somos fãs. Mas a WWE não explorou isso, então eles acabaram expondo menos os lutadores. Tem gente que curte, tem gente que não curte, então eu acho que isso é uma questão importante que a gente precisa comentar. Uma outra questão que eu achei que foi negativa foi que eles exploraram muito mal a participação do Pat McAfee na storyline do Cody Rhodes e do Randy Orton. Tá? Eles deram uma explicação para a participação do Pat, mas eu achei uma explicação que era uma furada. A ideia ali era, nós vamos colocar o Pat para fazer com que o público odeie mais o Randy Orton. Só que a gente viu que isso não aconteceu. O que a gente viu era, todo mundo e a mãe queria que o Randy Orton ganhasse o 15º título na WrestleMania. Por isso eles iriam aplaudir o Randy e iriam vaiar o Cody, não importe o que aconteça, não importasse o que acontecesse, o público iria aplaudir o Randy e iria vaiar o Cody, e eles reconhecem isso. O próprio Cody chega e reconhece que é possível que eu saia vaiado dessa luta, é possível que eu seja o rio dessa história. Isso foi comentado. Mas a participação do Pat McAfee para poder inverter isso e trazer hit pro Randy Orton, cara, essa explicação foi furadaça. Porque todos nós e a mãe sabe que o Pat McAfee ele foi colocado na história, na verdade, para ajudar a vender ingresso, tá? Porque o senhor Ari Emanuel, que é agente do Pat McAfee, achava que ele era um cara que furava a bolha, porque ele tem um podcast de esporte. Isso ajudaria a atrair olhares para a WrestleMania, a alavancar a venda de ingressos e alavancar a compra de assinaturas da ESPN Unlimited. Então, assim, todos nós sabemos disso, mas a WWE não explorou isso, obviamente. Obviamente, eles não exploraram isso. E muito, eu acredito que muito em função do que eles revelaram lá na primeira temporada, quando eles mostraram que o heel turn do Cena, na verdade, o heel turn do Cena foi na segunda temporada, né? Que o heel turn do Cena foi provocado porque e a vinda do The Rock na época foi provocado por quê? Porque eles estavam com dificuldade de vender ingresso para Elimination Chamber lá no Canadá e eles precisavam de um motivo para as pessoas comprarem ingresso. E aí eles chamaram The Rock, criaram toda aquela história de do Corey vender a alma pro The Rock, não sei o que, depois acabou que o John Cena vendeu. Tá? Então, eles poderiam ter explicado isso, mas não explicaram. Por quê? Medo de exposição. Eles já se expuseram da outra vez, não queriam se expor agora, então ficou pelo caminho. Eles acabaram inventando uma historinha furada, uma historinha para boi dormir que ninguém comprou. Tá? Outra coisa, participação do Jelly Roll ignorada, participação do iShowSpeed ignorada, as estrelas que foram colocadas na WrestleMania para trazer ali alguns olhos para o show, totalmente ignoradas. Até o iShowSpeed, eu acho que poderia ter tido um arco de história ali em algum momento, mas eles ignoraram completamente e aí mantiveram nos lutadores. Aí até dá para defender eles manterem nos lutadores. Mais um ponto negativo, tá? Eu tinha colocado 8 no título do vídeo, mas na verdade são 9, tá? São 9 que eu acabei acrescentando mais um em cima da hora. O sétimo ponto que não foi apresentado, que eu acho que ficou muito ruim, foi o seguinte: a história do Larry foi muito bem contada, mas quem vetou o Larry? Por que vetou o Larry? Eu acho que isso poderia ter sido exposto. Eu até já comentei sobre isso, né? Não vou me elaborar muito, não, é porque está escrito aqui. Eu acho que essa história, pela emoção que tinha, pela emoção que trazia, eles poderiam ter colocado ou o Punk ou a AJ chegando e pedindo, pô, não bota o Larry na história, ele acabou de morrer, ele era da família, eu não queria expor ele desse jeito, não queria usar ele na história desse jeito. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, traria mais humanidade pro Punk e pra AJ. Tudo bem, eles expuseram isso muito bem, eles colocaram lá os dois de uma forma bem legal, bem emotiva e tudo mais, mas eu acho que eles poderiam ter exposto isso melhor, tá? Então, esse é um ponto aqui que acabou ficando como um ponto extra aqui. O penúltimo ponto da série, que eu acho que ficou muito ruim, foi que eles não fizeram o fechamento do arco da história do Penta, cara. O Penta foi muito construído na segunda temporada. O terceiro episódio da segunda temporada mostrou o início da jornada dele, mostrou
ele chegando na WWE, depois das origens dele, mostrou eles falando, pô, cara, o Penta vai ser o cara, o Penta vai ser uma estrela e tudo mais. E aí ele se consolida como estrela esse ano, ganhando o Campeonato Intercontinental antes da WrestleMania e fazendo aquela lutaça de escadas pelo Campeonato Intercontinental. E nada disso foi explorado, cara. Era o fechamento da história do Penta. Eles abriram a história do Penta na segunda temporada, a terceira temporada era para fechar. Era pra consolidar. E eles não falaram nada, bicho, não falaram nada. Eles poderiam ter colocado ali no episódio da Elimination Chamber, ali no meio, porque foi. Eu me lembro que eu acho que foi entre o Royal Rumble e a Elimination Chamber. Eu não tô lembrado se o Penta já era campeão intercontinental antes do Royal Rumble, mas. Cara, em um desses episódios, do 3 ou do 4, eles poderiam ter colocado brevemente a jornada do Penta e a WWE decidindo, ó, vamos elevar o Penta esse ano, vamos colocar o título nele. Eu acho que, cara, eu acho que ficou muito ruim. Por exemplo, a história da casa da Chelsea Green, né? A casa que ela estava construindo, que eu acho que apareceu na primeira temporada, no tijolo ainda, que mostraram lá o bosque, lá, a fazenda que eles compraram lá, e aí a casa com eles construindo estava no tijolo. Agora, na terceira temporada, eles mostraram a casa, e aí mostraram que ela teve que reservar um quarto lá pro Matt Cardona, que ela finalmente pôde apresentar na série porque ele foi recontratado pela WWE. E aí mostraram lá o quarto onde ele colocou os brinquedos dele, porque ele tem uma coleção enorme de brinquedos, ele tem uma empresa que compra e vende brinquedos, né? E aí ela mostrou isso, como é que aquilo era estranho para ela. Então, eles finalizaram a história da casa da Chelsea Green 2 temporadas depois. Eles podiam ter feito a mesma coisa com o Penta, cara. Eu achei muito, muito ruim a forma como o Penta, que o fato do Penta não ter sido explorado, né? Uma história que abriram na última temporada e agora eles não fecharam, não consolidaram. E era um momento especial. Eu tenho certeza que a família dele vibrou, que o México vibrou com ele sendo campeão intercontinental. Eu tenho certeza que o Rey Mysterio deve ter ficado feliz, os lutadores devem ter ficado felizes. Seria uma história muito interessante da gente ver e não foi explorada. Aliás, outra história que não foi explorada foi a dos americanos, do Chad Gable e do Ludwig Kaiser. Eu espero que na quarta temporada, se tiver quarta temporada, porque eles não deram a entender se vai ter quarta temporada, eles falem sobre os americanos, porque foi a luta do ano na WWE e muitos acham que foi a maior luta em qualidade de ringue da história da companhia, né? Então eu acho que eles deveriam trabalhar a história dos americanos aí num futuro Unreal. E para concluir, e assim, cara, eu sei que vocês já devem estar sabendo do que eu vou falar. Até porque o cara tá aqui no nosso canal, no banner. Mas é um absurdo como tiraram o Drew McIntyre para lixo na temporada inteira, tá? Por quê? O Drew McIntyre, ele tem 3 pontos críticos, 4 na verdade. 4 pontos, 5, na verdade, 5 pontos críticos entre a segunda temporada e o final da terceira temporada que marcaram a trajetória dele na WWE. 5 pontos críticos. Primeiro, nós tivemos o fato de que ele era para lutar com o John Cena no Clash in Paris, mas no Clash in Paris não, no Crown Jewel, mas o povo nas mídias sociais começou a pedir. Na verdade, nem foi nas mídias sociais, foi na arena. Um dia, ele falando sobre lutadores, o público começou a pedir para ele enfrentar o AJ Styles. E aí, nas mídias sociais, o pessoal começou a pedir Cena e Styles. Ele entrou na onda e pediu a luta nas mídias sociais. O AJ Styles concordou e o Triple H marcou a luta pro Crown Jewel. Era pro Cena pegar o Drew McIntyre e ele não pegou. E aí o Cena chega e fala assim: era pra ser o Drew McIntyre, mas desculpa aí, Drew, a gente tem que ir com o público. Então, assim, tirou o Drew pra lixo na história, sabe? E aí depois foram 4 marcos importantes da jornada do Drew ao longo do início do ano de 2026. Nós tivemos a conquista dele pelo campeonato no dia 9 de janeiro, no SmackDown. Eles poderiam ter mostrado o Corey e o Drew conversando com o criativo pro título trocar de mãos. Eles poderiam ter mostrado o arco do Drew interferindo com o Corey no Royal Rumble, o arco do Drew interferindo com o Corey no Elimination Chamber,
e o Cody Rhodes ganhando o título de novo. E eles não mostraram o Drew ganhando o título do Cody e mostraram en passant o Cody ganhando o título do Drew de novo no dia, se não me engano, 6 de março, no SmackDown. E aí você olha isso tudo e você fala, meu Deus do céu, como eles simplesmente não ligam pro Drew McIntyre. É impressionante. O cara é um cara mega hypado, é um excelente lutador, tá virando uma estrela de Hollywood e a WWE tá tratando ele como lixo, né? E assim, a gente olha isso e a gente fala, cara, é inadmissível uma coisa dessa. Mesmo dando o título pra ele, eles tiram o título dele 2 meses depois e no Unreal, numa situação que eles poderiam ter explorado isso, eles não falaram nada. Mesmo que fosse ali no arco da história do Cody Rhodes, porque, como sempre, o Cody Rhodes é a face da companhia, então o arco dele, a jornada dele aparece em vários episódios. Poderiam ter colocado um pouquinho do Drew McIntyre, poderiam ter falado um pouquinho da jornada do Drew, poderiam ter colocado a necessidade de fazer o Drew ser um oponente importante e poderoso para o próprio Cody Rhodes. Poderiam ter falado, para cada herói você precisa de um grande vilão, e esse grande vilão ele precisa ganhar uma luta aqui. Esse foi o argumento todo em relação ao title reign do Drew McIntyre. Mas não, eles não falaram nada, não trataram nada, mal mostraram as interferências do Drew McIntyre para cima do Cody Rhodes, e assim, é como se eles quisessem apagar o Drew McIntyre da história. Então a gente fica olhando um negócio desse e fala, cara, realmente é inacreditável. Não dá para entender. Ou talvez a WWE esteja desistindo dele, percebendo que o Drew tá partindo para Hollywood e ele vai alcançar voos muito maiores. E aí eles falaram assim, cara, eu não vou perder tempo de exposição do Unreal falando de um cara que tá em Hollywood, né? Vamos focar nos lutadores que tá aqui. Se for isso, ok. Mas que realmente, assim, nem pra citar o cara, nem pra falar o cara, nem pra mostrar uma entrevistazinha do cara, pegou muito mal. E para mim, eu que sou mega fã do Drew McIntyre, realmente eu fiquei mega chateado mesmo com a situação. Bom, então, dito isso, vamos a minha informação assim final sobre a série, né? O que eu achei no final das contas sobre a série. Primeira coisa, eu acho que a série é uma série que essa temporada foi completamente diferente das outras duas, porque a proposta mudou, né? É como o meu editor o Edson falou, é uma série chapa branca. O que é uma série chapa branca? O que é um filme chapa branca? Um documentário chapa branca? É algo para levantar a companhia. Se nas outras 2 temporadas já era assim, agora foi muito mais. A história foi mostrar a WWE como uma máquina bem construída que consegue se virar frente aos desafios que podem surgir a qualquer momento. E mostrar um pouquinho da vida dos lutadores, a vida real deles, como é que é a jornada deles e tudo mais. Se você quiser ver só isso, um documentário que mostra um pouquinho dos bastidores da WWE, beleza. Mas se você compara com as outras 2 temporadas, tudo aquilo que poderia trazer de impacto, de interessante para a série, a gente não teve. Tanto é que não teve grandes revelações nessa temporada. Nas outras temporadas eu listava, eu fazia um react por episódio e saía listando assim, várias revelações que eles mostraram. Nessa temporada eles não fizeram. Não teve uma imagem de um quadro com o booking futuro da companhia. Eles cortaram tudo da série para não mostrar o que a companhia estava pensando sobre bookings futuros, coisas que a gente já havia visto em outras temporadas e a gente falou assim, pô, WWE, sacanagem vocês terem ignorado esse booking. Pô, a Julia como possível campeã mundial e vocês jogaram isso na latrina. Tantas outras histórias ali que a gente via, pô, essa luta poderia ter sido interessante, essa situação poderia ter sido interessante. E isso foi totalmente cortado da série. Então é como se a gente tivesse visto outra coisa. É como se a gente tivesse visto um WWE 24/7 sobre a jornada da WWE, da WrestleMania 41 para a WrestleMania 42, passando um pouquinho sobre a jornada do John Cena. Dito isso, se você quiser ver um bom documentário sobre bastidores, eu acho que você vai ver um bom documentário. Ele é muito emocionante, assim, a produção é muito bem feita, a trilha sonora, como sempre, é muito bem feita. A música do Unreal, ela é uma música que gera emoções em você. Você nem percebe isso, mas a música ela tem esse poder, então você está sendo ali levado pela emoção, pela música da série. Mas a série, essa terceira temporada faltou substância. Parece que eles ficaram muito na superfície. Na hora de eles se aprofundarem em algumas questões, eles evitaram.
eles evitaram por medo de crítica dos lutadores, por meio de crítica dos fãs, meio de críticas da mídia, enfim, realmente não dá para saber, mas assim, a gente especula que tenha sido isso. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para essa temporada, eu vou dar uma nota 6. Eu acho que foi uma série legalzinha, passou o tempo, mas não é uma série que eu vou querer ver de novo. Na primeira e segunda temporada eu até poderia querer ver de novo, mas essa terceira temporada eu não vou ter menor interesse, tá? Então, realmente, para mim, foi uma série de um monte de coisa que eu já sabia e talvez uma ou duas informações assim que eu não sabia e que acabaram sendo reveladas no show, tá? Dito isso, eu acho que vocês devem assistir. Até porque, se vocês acharam que as primeiras 2 temporadas quebrou um pouco a kayfabe pra vocês, nessa vocês não vão sentir isso. Até porque em vários momentos os lutadores eles falam como se estivessem na kayfabe. Falando assim, eu tenho que vencer essa luta. Eu tenho que vencer esse campeonato. Eu vou vencer essa luta porque eu vou ser o campeão, eu tenho que ser o campeão, não sei o quê. Eles entram no personagem muitas vezes durante essa temporada. Então, você mal vai perceber uma quebra de kayfabe. Só quando os adversários estiverem nos bastidores se abraçando tal, e falando, perguntando se estava bem, se está inteiro, não sei o quê. Aí, fora essas situações, eu acho que as demais vocês vão curtir e vão curtir bem. Mas é uma série para você assistir uma vez e depois vocês deixarem de lado, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência. Não deixem de colocar aqui nos seus comentários. Eu quero seus comentários para o seguinte. Eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês acharam de positivo e especialmente o que vocês acharam de negativo. Se teve alguma omissão, alguma história que eles poderiam ter explorado. Dependendo das respostas que vocês colocarem aqui, eu vou fazer um segundo vídeo. Por quê? Porque eu não lembro de tudo, assim, tem omissões que eu posso não ter lembrado. E aí vocês vão colocar pra mim e falar, pô, a WWE deixou de falar sobre isso. E aí, de repente, eu faço um segundo vídeo para trazer as minhas considerações sobre isso. Mas eu acho que provavelmente vocês vão ter as mesmas opiniões que eu. Mas de qualquer forma, coloca aqui nos comentários. Vocês sabem que eu adoro ver as respostas de vocês. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar ajudando o nosso canal. Vocês já sabem o esquema. Deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixem o seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.